Unidade versus união. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui a mais essa meditação da poderosa Palavra de Deus que nos une em torno dessa palavra de conhecimento e sabedoria. Nós estamos aqui para ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 18, versículos do 15 ao 20. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. O Evangelho de hoje traz para nós aqui 2 situações diferentes, onde na primeira nós encontramos os nossos irmãos ou o nosso irmão numa situação de pecado e a palavra de Deus nos ensina e traz para nós uma atitude que nós devemos ter que na maioria das vezes vai colocar a nós numa situação de confronto. Porque quando nós vivemos de maneira certa e queremos ajudar o outro que vive de maneira incorreta, nós precisaremos denunciar o erro que ele comete. Na maioria das vezes as pessoas por si só, quando elas são advertidas de algum erro, elas tendem a não aceitar muito bem essa reprimenda ou correção. Por isso que Jesus, no decorrer do Evangelho, ele recomenda que nós levemos o caso ou a situação para 2 ou 3 irmãos próximos, a fim de que eles sejam testemunhas dessa tentativa de solucionar o problema que aquela pessoa está cometendo. E assim por diante, Jesus orienta a levar à igreja. Então nós vemos aqui que o Evangelho vem trazer para nós uma visualização de união e unidade para poder resolver a situação daquele nosso irmão que comete um erro. Mas, para não entrar muito nessa questão de resolver conflitos e de principalmente como lidar com o outro numa situação de pecado ou erro, hoje eu quero mostrar aqui para você a diferença entre união e unidade. Quando nós estamos em união, nós estamos unidos por um propósito. Ou, na maioria das vezes, nós estamos unidos por interesses individuais com uma finalidade. Por exemplo, eu tenho meus interesses, você tem os seus, nós nos unimos para que ambos alcancem os seus interesses. Isso é união. Já a unidade, ele é um termo um pouquinho mais intensificado que a gente não consegue separar para com que cada um busque os seus interesses. Mas quando nós estamos em unidade, nós buscamos um único ideal, um único interesse. Vou usar aqui 2 exemplos para você entender com algo bem didático, bem simples. Olha só, você vai entender o conceito de união com unidade. União é quando eu tenho um saco de laranjas. Dentro do saco de laranjas, tem várias laranjas. Se a gente vai lá, corta a redinha do saco de laranja, todas as laranjas que estavam ali unidas se dispersam. Isso é união. Elas estavam unidas. Porém, quando a redinha é cortada, cada uma vai atrás do seu interesse, ou seja, o caminho que a laranja vai percorrer. Agora imagine o seguinte, se eu pego esse saco de laranja, abro ele e cato cada uma daquelas laranjas ali e parto no meio e vou num espremedor e faço um suco. Eu faço um suco de laranja. Ali, naquele suco, tem as 30 laranjas que tinha dentro do saco. Mas, pensa comigo, a gente vai conseguir separar as laranjas novamente? Não. Porque ali elas estão em unidade, elas estão juntas com um único propósito, ser o suco da laranja. Isso é unidade. Por isso que nós dizemos que na palavra de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estão em unidade as 3 pessoas da Trindade. Isso significa que eles são um só, inseparáveis, sem dissolução, a fim deles serem por um único propósito, que é ser o propósito de ser Deus. Exato. Deus ele é uma unidade de 3 pessoas, então nós não conseguimos separar os 3 porque eles são um só. Fica até abstrato da gente entender,
Mas eu usei esse exemplo aqui da laranja para você entender o que Jesus está dizendo aqui hoje no Evangelho. Que nós precisamos viver em unidade pela palavra de Deus, a fim de buscar apenas o ideal dessa palavra para que nós consigamos viver bem um com os outros. Percebe que no final do Evangelho Jesus diz: quando 2 ou mais estão reunidos no nome dele, ali ele está no meio deles. Então, quando nós estamos em unidade pelo nome de Jesus, Jesus está conosco, porque nós estamos por um único propósito, que é realizar a vontade de Deus. Dessa forma, nós conseguimos aprender que, quando nós vivemos em unidade, dificilmente, se não raramente ou impossivelmente, assim como o suco da laranja, nós seremos separados. Mas quando nós estamos em união, a gente pode até juntos trabalhar, mas cada um alcançará o seu único objetivo e os seus próprios interesses. A palavra de Deus nos convida a estarmos em unidade com Deus, para sermos como Ele, a estarmos em unidade com os irmãos, para lutarmos pelo ideal e o propósito da palavra de Deus, que é alcançar cada vez mais pessoas e salvar cada vez mais pessoas.